E aí pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Não, eu acho que eu chegar vendo no título. Hoje a gente descobrirá a verdadeira história de Indigo Park, que eu estou reagindo ao vídeo do Terrorizando. Então fica aí confortável aonde você esteja, porque a história já vai começar. Indigo Park. Olha só, meu nobre. Bem, no último vídeo que eu postei no meu canal falando sobre, reagindo ao vídeo do Just Ghost com o Indigo Park, eu achei bem interessante. Naquele momento eu ainda não tinha assistido Indigo Park, e pela primeira quando foi a primeira vez que eu assisti, eu achei interessante. Ele mistura 4 ou 3 jogos, se não me engano. Mistura Garten Playtime, Fernandes Freddy's Security Breach, e teve uma parte que pegou um pouquinho o Mario. O segredo que a história do jogo nos conta, fica tranquilo que olha só, meu nobre, sobre toda a história e todos os segredos de Indigo Park capítulo 1. Na verdade, nós já fizemos isso antes. Eu tenho a impressão de que já fizemos isso antes. Na verdade, isso não é um pensamento nosso, mas sim um pensamento que veio à mente do protagonista enquanto ele estava se aproximando dos cautelosos do antigo parque, conhecido por seus encantadores e carismáticos mascotes. Só que agora ele se encontrava apenas com uma antiga construção abandonada. Agora o Parque Índigo, nome dado inclusive em homenagem. Lembrando que esse vídeo será um pouco longo, porque esse vídeo que eu tô assistindo do Terrorizando, com a história completa e final explicado de Indigo Park, é um vídeo que tem mais de 30 minutos, então vai demorar um pouquinho. Aparentemente se chamava Isaac. Tinha parte de suas construções tomadas pela natureza, que ocupou cada centímetro como um verdadeiro lençol verde que encobria organicamente aquele espaço à sua frente. E lembrando, se vocês quiserem que eu traga mais vídeo de Indigo Park, é só deixar aí nos comentários. Sério que vocês podem deixar aí nos comentários também. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo de Band ou de Doors. Se vocês gostarem que eu traga o vídeo de Doors ou o vídeo de Band, é só deixar aí nos comentários. Tendo como única companhia o cortante ar frio daquela noite, o nosso protagonista se preparava para adentrar mais uma vez o Parque Índigo. Mais uma vez? Sim, você vai entender o motivo. O parque, apesar de seu total abandono, ainda se tratava de um lugar que permeava a memória daqueles que por lá passaram o dia, inclusive do próprio protagonista. Ele tinha seus próprios motivos para estar de volta, por mais que ele estivesse abandonado. Talvez os esforços de publicidade da equipe do criador daquele grande centro de entretenimento, Isaac Indigo, tenha dado bastante resultados. As antigas propagandas de um tempo em que nem sequer existiam cores dentro das transmissões televisivas sempre exaltavam o sonho americano que foi tão colocado naquele lugar. Um lugar onde famílias poderiam esquecer todas e quaisquer que fossem as preocupações do mundo e apenas focarem na diversão total. Algo muito estilo Disney. E alguns sentimentos nostálgicos ainda afetavam Ed, o protagonista do jogo, que através dessa conversa com uma outra pessoa, ele se identifica como Ed. Ou será que esse sentimento nostálgico que o Ed estava sentindo era outra coisa? Talvez a chance de gravar algum tipo de conteúdo inédito devido às lendas urbanas que rolavam por aí? Aqui nesse ponto a gente não tem confirmações, mas parece que nosso querido Ed se tratava de um criador de conteúdos que costumava invadir lugares abandonados para entreter seu público. Vejo que o foi quem criou esse jogo, um criador de conteúdo no YouTube. Faz bastante sentido a gente pensar que o protagonista também era um youtuber. E o que
que a gente sabe sobre o Ed? Legal! Sabemos só Legal essa referência. Pô, achei bem interessante, hein? somente em que uma breve conversa com uma amiga dele chamada Laura, o Ed comentou que faria uma pequena vasculhada no parque. Infelizmente para ele, daquela vez a sua amiga iria dispensar a oportunidade de acompanhá-lo, dando a entender que eles sempre iam nessas aventuras juntos. E dessa vez a Laura deixou o Ed o encargo de fazer tudo sozinho, filmagens, investigações e por aí vai. Como pretendia fazer apenas uma vistoria rápida naquela sua primeira investigação, o Ed disse que não levaria seus equipamentos consigo, ele só queria ver como estava o lugar e investigar em uma segunda oportunidade voltar com todo o equipamento. Isso na verdade foi uma Nossa. merda. Quem sabe os segredos que ele seria capaz de registrar na primeira vez que ele foi lá, se quando tivesse efetivamente entrado no parque as coisas não tivessem literalmente ruído nas suas costas, o prendendo Realmente, literalmente cara. dentro do parque. Mas talvez ele acreditasse que seria capaz de voltar em pouco tempo. Como estava enganado. Mas estava tudo bem. Não era como se verdadeiros perigos na forma de monstruosas criaturas o esperassem logo atrás daquelas cercas, escondidos nas sombras, né? Então assim, meus amigos, no dia 7 de outubro, após algumas investigações online sobre o Parque Índigo e seu misterioso fechamento que até hoje não teve uma explicação, Ed começou sua pequena aventura. Sim, aí uma coisa que eu não tinha falado no começo desse vídeo é que se vocês quiserem me seguir no Instagram, se vocês quiserem que eu traga, né, me seguir lá no Instagram, é só deixar aí nos comentários, ou talvez, né, bem provável que eu coloque o nome do Instagram que eu tenho aqui na descrição desse vídeo. Pois é, esse vídeo terá descrição. Que milagre, Sabia né? que estava tomando decisões que o levariam para um caminho que sua vida mudaria para sempre. E é aqui que a gente começa o capítulo 1 de Indigo Park. A entrada do parque ilustrava tudo o que era esperado de um recinto abandonado. Era uma mistura de sujeira e lixo que não foi coletado por anos. O avanço da vegetação densa e a solidão sentida por aquele primeiro visitante após tantos anos de ostracismo era visível. E aquele lugar onde ele iria iniciar sua exploração. Então nosso protagonista, antes de tudo, é um investigador autônomo, provavelmente criador de conteúdo, beleza? Ao encontrar então o portão do Parque Índigo trancado, foi necessário procurar uma rota alternativa, algo que não seria complicado, já que o parque não carregava qualquer tipo de monitoramento, ou era isso que ele pensava. Nos primeiros minutos dentro do parque indicavam que ele estaria na mais pura solidão, só que rapidamente quebrando o silêncio de forma inesperada, uma tela se acendeu. Reconhecendo um visitante, ele prometia nos guiar dentro do parque, e quem falava com o Ed, na verdade, era uma inteligência artificial na forma de um guaxinim Carai! chamado Rambley, a mascote principal do parque. O Rambley estava surpreso ao ver o primeiro visitante no parque. Então ele nunca existiu. Ou seja, esse tempo todo a gente tá mamado. Nossa! E depois de mais de 2.920 dias de puro ostracismo. E agora ele prometia ser um guia presente. E aqui é legal que, diferente de alguns jogos mais silenciosos, o Rambley vai fornecer dicas e informações sobre a própria lore do jogo para o jogador na pele do Ed, o que facilita bastante a experiência dentro do parque. O Rambley está sempre aparecendo como uma espécie de sensor de movimento, creio, para ajudar o protagonista. Vale ressaltar que provavelmente o Rambley era uma inteligência artificial, sempre foi uma inteligência artificial, que na verdade era um guia pros visitantes nessas telas. E durante muito tempo ele ficou sem ajudar ninguém, e agora ele começou a aprender com o que havia acontecido com o parque. E ao final do jogo é quase como se ele pedisse ajuda para tentar resgatar todo esse parque. Uma inteligência artificial aprende com o tempo, e agora que ela se... E lembrando, pessoal, ainda hoje eu irei postar um story lá no meu Instagram. Então, quando vocês começarem a me seguir lá no Instagram, já fique sabendo que hoje terá um story lá no meu Instagram. desenvolveu e percebeu o que estava acontecendo, pediu ajuda do Ed para os dois juntos conseguirem lidar com o parque. Não há nenhum indício de que temos uma
mascote monstruoso do Rambley até agora. Mas quem sabe no futuro, se tivermos um desse, ele não seja nosso aliado. Vocês vão ver que a inteligência artificial e o Rambley podem ser duas coisas completamente diferentes. Então, tudo começou pelo primeiro passo, aquele de se registrar no sistema do parque e permitir a entrada do Ed. É claro que as coisas não seriam tão simples, já que o portão permanecia fechado, lacrado. Então a primeira missão dada pro Ed seria de religar o gerador de energia. Cumprida facilmente a primeira ordem do Rambley, o caminho pro Ed agora estava assim aberto. E assim, sem grandes delongas, a gente tem a nossa primeira impressão do que era o antigo Parque Índigo, ao encararmos o espaço aberto com todas as suas inclusive é bem dentro grande, desse primeiro aliás. lance visual. Apesar de todo o tempo passado, o local ainda possuía energia suficiente para permanecer realmente. operacional, provavelmente energia solar, visto que esse parque defendia também qualidade de vida, e energia solar é uma forma bem natural de realmente. energia, como sabemos, né? Então, somado a isso, o Red recebeu de Rambley uma pulseira chamada de Critter Cuff, que na verdade era uma espécie de ingresso que permitia que o Ed interagisse com o sistema eletrônico do parque. Guarda essa informação de que essa pulseira tinha algum tipo de conexão com o sistema do parque, porque ela vai ser importante no futuro, não somente para abrir portas e permitir entrada em certos espaços. Você vai ver que isso aqui pode ser uma reviravolta na história. De qualquer forma, era uma forma para que o jogador pudesse explorar os diferentes locais do parque que antes estariam trancados. É tipo uma pulseira VIP do parque, mas que provavelmente era aquilo que você comprava para acessar o parque, era seu ingresso. Havia muitos lugares para explorar e caminhar, inclusive durante essas suas caminhadas o Ed até mesmo encontrou algumas pelúcias antigas que fazia parte da coleção especial do parque. E sem qualquer tipo de monitoramento, caso achasse algum, ele não precisaria gastar fortunas para aumentar a sua coleção, que seria importante. Vai ser muito bonito Afinal, os gráficos. ele era um criador de conteúdo, certo? Claro que aqueles colecionáveis contavam com um pequeno segredo, já que cada uma delas traria... Sir, não sei se vocês perceberam, mas esse bonequinho do leão parece, pra mim é bem familiar e parece bem aqui a pelúcia da Roxanne do Secret Breach, que na DLC tá completamente quebrada. Pequenas, mas o suficiente para iniciar o quebra-cabeça sobre a história que a gente vai contar hoje. Aquela história daquele local tão querido e tão abandonado, e sobre o que havia acontecido para ele estar assim. Era apenas uma questão de encontrar essas pelúcias, esses objetos, em algum lugar no Parque Solitário, e o próprio Rambley ia ajudar a gente a entender um pouco da história dos objetos e do parque em si. Apesar de que naquele silêncio era impossível não achar que algo nos estava observando. E sim, estava observando o tempo todo das sombras mesmo. Durante o jogo a gente até consegue ouvir passos e sentir que alguém está perto de nós o tempo todo. Inclusive eu achei muito estranho na minha gameplay, quando a gente fez a nossa live, que essa estátua no começo do jogo, a estátua do Isaac do lado do fica seguindo. vendo a cabeça para me observar de um lado pro outro. Será que aquilo era algum tipo de monitoramento ou uma alucinação do próprio Ed, ou tinha uma explicação mais paranormal para isso? Para mim, aquilo era uma espécie de monitoramento de câmera que o parque usava e, na verdade, não estava muito calibrado devido a tanto tempo. Mas o que vocês acham? De qualquer forma, um grande problema aconteceu, quebrando nossa imersão e preparação das teorias, já que devido a um estranho deslizamento, o caminho da entrada foi bloqueado por enormes pedregulhos, prendendo de vez o Ed dentro do parque. Aquela primeira exploração poderia ser a última dele, e isso obrigou o Ed a continuar explorando o parque. Uma forma de dizer que sim, aquele caminho de volta estava bloqueado e seria necessário encontrar outro caminho de volta. Não sozinho devido à companhia de Rambley, que ofereceu ao Ed a opção de um passeio em seu próprio trenzinho tematizado para descobrir mais sobre o parque, o que levaria para um pequeno tour explicativo. E muitas pessoas acreditam que o próprio Rambley teria prendido, ocasionado aquele deslizamento do túnel para prender o Ed ali, porque o Rambley precisava de um ser humano para iniciar suas interações e até mesmo contar o que ele descobriu sobre o misterioso abandono do parque. A gente já vai chegar lá. Então o passeio pelo trem de Rambley serviu para que o Ed escapasse daquela sala que antes estava bloqueada e o ajudou a conhecer outras áreas do parque, assim como também a ser apropriadamente apresentado ao elenco do parque. Vale dizer, gente, que o parque temático não possui apenas o Rambley como mascote, já que outros personagens eram usados para atração. Para acompanhar então o condutor Rambley, conhecemos a arara Molly Macau, que se tratava da melhor piloto de aeroplanos do Parque Índigo e a melhor amiga do Rambley. Também conhecemos o Finley, legal. um monstro do mar, uma serpente marinha, que ensinava aos visitantes a respeito das belezas do
oceano, porém se dava muito bem com Ramley da mesma forma que a Molly. Eram 3 grandes amigos. Porém, o trem acabou parando por problemas técnicos nesse momento, obrigando o Ed a procurar um tipo de reparo na sala de manutenção que se encontrava em ruínas. Inclusive, nessa parte aqui, o Ed teve certeza que viu a própria Molly McCall em tamanho real, fechando uma porta enquanto observava o próprio Ed. Será que era alucinação? Após um leve desvio, o trem estava mais uma vez utilizável. Só que a próxima parada foi o Lloyd Ford L. Lyon, o grande artista e apresentador do teatro do parque, ou apenas Lloyd pro Ramley, tá? Que mostrou um grande desânimo na hora de apresentá-lo, evidenciando que havia um tipo de rivalidade entre os dois, ou que simplesmente o Lloyd se achava muito e era muito inconveniente. Talvez inclusive existisse uma disputa sobre quem merecia o título de ícone do Parque Índigo e mais popular mascote. Essas são perguntas para uma outra hora. O bom agora era que o Ed conhecia os principais mascotes do parque, embora ele soubesse que ainda faltava um, e cada um deles parecia ter suas próprias áreas tematizadas, indicando quais possíveis lugares ele exploraria dentro do parque. Vale ressaltar que o Ed assume que quando criança ele conhecia o parque, mas não fica claro se algum dia ele já foi até o parque e em quais atrações ele foi, mas que ele já conhecia esse parque e a existência dele, por isso ficou tão interessante para ele descobrir o que aconteceu para ele ficar abandonado. Então aqui a gente segue para o centro do Parque Índigo e a gente testemunha como o ambiente se trata de uma enorme atração em que seu tempo glorioso deveria ser realmente uma grande opção de lazer para famílias e jovens, mas que agora tudo se encontrava em ruínas e o Ed não conseguiu pensar que não tinha algo estranho acontecendo, porque o relógio lá no fundo estava totalmente maluco, rodando em direções opostas com as suas setas de uma forma muito estranha. Qual terá sido a causa para aquela tamanha catástrofe? Por que todo mundo tinha sumido? Será que a inteligência artificial de Ramley realmente estaria sendo a responsável por isso? Ou até algo mais profundo que isso? Bom, a gente vai falar sobre isso. Só que quando o Ed se deparou com isso, ele não deixou de lembrar que aquele passeio pelo trem, ele viu aquela coisa que se parecia muito com a arara Molly. Talvez não fosse alucinação, coisa nenhuma. Talvez as coisas fossem muito mais sinistras do que o Ed pudesse esperar. Então, continuando a exploração do local com o auxílio do Ramley, o Ed encontrou um portão que o levaria para um hangar especial da Molly, chamado de Jetstream Junction. Com o local fechado por um cadeado gigantesco, ele teria de antes acessar a sala de segurança que estava atrás do teatro do parque e lá recuperar uma chave de um cadeado que iria destrancar o hangar. Em indas e vindas, o Ed percebeu que muitas vezes a gente teria que seguir esses obstáculos para continuar avançando. Só que adentrando o teatro, que antes estava trancado, mas agora estava livre porque a própria inteligência artificial de Ramley abriu aquele espaço para o Ed, evidenciando como o Ramley tinha algum certo poder para trancar, abrir portas dentro do parque, era possível ver que aquele ambiente luxuoso ainda mantinha parte do seu charme, mesmo que isso tivesse abandonado fazia anos. Só que o Ed agora teve certeza e confirmou que não estava sozinho. Ao longe, ele encontrou algo que fez a sua espinha gelar. Era o Lloyd, o próprio leão apresentador do parque, só que ele estava caído no meio do palco de forma inerte. Ou isso era algo que ele pensava encontrar, porque quando ele se aproximou, o gigantesco Lloyd se levantou e rapidamente correu para a escuridão da área dos bastidores. O Ed, quando teve aquele acidente do trem, ele precisou recuperar engrenagens para fazer tudo voltar a funcionar. Ele viu um animatrônico, uma espécie de estátua da própria Molly McCall, pensando que poderiam ser robôs ou animatrônicos. Só que dessa vez ele percebeu que o Lloyd não parecia um robô, parecia muito real para ser um animatrônico. Ou será que era então alguém fantasiado com aquele traje? Isso era possível? A gente vai ver que sim, era possível ser um ser humano disfarçado, mas calma. Aquele ser era grande demais para imaginar um ser humano dentro de alguma fantasia, e os movimentos eram rápidos demais para imaginar algum tipo de robô ou animatrônico. O maior dos problemas era que o caminho que o Ed devia tomar o levava justamente para essa mesma área dos bastidores. Até porque se fosse robô, ter toda aquela parte do ferro, da fiação, inclusive da coisa que controla ele ia ser bem travado. Mas esse daí não é. Aquele Lloyd, seja lá o que fosse. Então ele passou por todos os bastidores e recolheu a chave que estava na sala de segurança. Só que assim que ele entrou, ele já observou ao longe que Lloyd estava ali. Realmente o
logo depois sumiu mais uma vez. Ele continuou fazendo todo o caminho por todos os bastidores, cheio de caixas e coisas empilhadas, e chegou até a sala de segurança. Talvez aquele Lloyd não quisesse realmente nenhum tipo de confronto. Ele pegou a chave pro hangar da Molly e precisou refazer o caminho. E foi nesse momento que ele foi atacado pelo gigantesco leão Lloyd. A criatura era forte e não era como se o Ed achasse que teria qualquer chance de se desvencilhar fisicamente do monstro que se preparava para abocanhá-lo com toda a força. Ou pelo menos foi isso que pareceu. Só que no último instante, no entanto, a sua pulseira emitiu um forte ruído que foi capaz de atordoar o monstro animalesco, dando a oportunidade perfeita para o Ed fugir. Aliás, o próprio Lloyd, o leão, fugiu desesperado, sumindo de vista de Ed. O que teria acontecido ali? A gente sabe que a pulseira Critter Cuff tinha sim propriedades magnéticas, afinal ela interagia com as próprias portas do local. Mas será que também era uma forma de controlar aqueles mascotes? Será? Esses mascotes sempre existiram, sempre foram seres orgânicos vivos desde a época de ouro do parque. E essa pulseira, ou seja lá o que tivesse dentro dela, era usada para controlar esses mascotes? Seria isso que teria acontecido? Os mascotes cansaram de ser conduzidos e controlados por essas pulseiras e esses fortes pulsos eletromagnéticos e se rebelaram contra o parque? Ainda tem uma coisa muito estranha por aí, mas fica tranquilo que eu vou te contar o que é. Agora, que fica curioso a gente saber quais outras tecnologias aquela pulseira podia oferecer, isso ficou realmente muito curioso. De qualquer forma, depois disso, nós nunca mais vimos Lloyd novamente. Realmente. De volta ao portão da Jetstream Junction, agora com a chave de acesso, o Ed adentrou o espaço e alcançou o espaço que era, na verdade, da Molly McCall. Seu hangar de aviões, seguindo a temática da Arara, era um espaço do parque com lanchonetes e outros brinquedos Parece bonitinho. até mesmo um minigame arcade especial de Rambley. Pensando em explorar cada canto daquele espaço, o Ed jogou aquele minigame e notou algo que antes nem sequer ele daria bola. Olha só que curioso. Durante o seu curto jogo, enquanto ele controlava o Rambley para resgatar a Molly, que acabou se acidentando com o seu monoplano. Aliás, a Molly McCall tem essa fama de sempre se acidentar nos seus voos, tá? O Rambley acabou sendo surpreendido ao final quando encontrou a Molly com a presença de Salem. Sim. Lembra que eu falei que faltava um mascote? Salem era um mascote na forma de uma esquilo. Diferente dos demais apresentados, parecia sim uma figura mais vilanesca, como se fosse o vilão da turma do Rambley. Talvez alguém para agir como uma vilã engraçadinha, sempre tentando arruinar o show dos colegas. Porém, aqui no minigame, a Salem revelou algo estranho, muito esquisito. Segundo ela, a Molly não seria mais a mesma, porque a Salem infectou a Molly com uma poção especial, nas palavras dela, e deixou a Arara num estado de fúria incontrolável. Inclusive, ela mudou a coloração, ficou toda roxa. E aí, após a gente derrotar a Molly corrompida nesse minigame, ele se encerra de uma forma bizarra, como se o jogo passasse por um forte glitch, como se na verdade não fosse para terminar daquele jeito. E isso pode ser uma insinuação do que realmente tem acontecido dentro daquele parque. Os mascotes, que comprovadamente, como vocês vão ver, eram orgânicos, ou seja, eram seres vivos, com sangue e com órgãos, foram criados para serem amigos de todos e eram controlados talvez através daquela pulseira com choques ou coisa do tipo, mas de alguma forma eles foram corrompidos. Não necessariamente por uma poção, um suco ou qualquer coisa desse tipo, ou talvez um vírus, não necessariamente por isso, mas algo deixou eles mais agressivos e corruptos, pra se transformar no Glitch Trap. agindo de forma agressiva como nunca foram antes. Então a gente tem aqui duas opções para tornar esses mascotes mais agressivos. O primeiro seria realmente esse controle forçado pela própria pulseira dos visitantes ou dos funcionários, o que impediria todos eles de atacarem os visitantes de alguma forma, ou talvez somente um ou outro tinha essa sensibilidade a esse magnetismo da pulseira, enquanto outros poderiam ter sido corrompidos mesmo por algo ou alguém que estava usando os mascotes para causar um terror dentro do parque. A gente já vai chegar nesse ponto, mas fiquem com essa teoria porque ela pode ser importante ao final desse vídeo. Então, caso o Ed passasse por aqui em qualquer outra situação, ele jamais cogitaria pensar em nada, mas após ser atacado pelo Lloyd e
encontrar a Molly vigiando ao longe, o Ed passou a desconfiar se aquele minigame carregaria alguma pista pro que realmente seria a explicação para a violência dos mascotes. E aí a primeira coisa que ele pensou foi eles estarem infectados por algum tipo de vírus. Mas é lógico que poderia ser uma alegoria, uma metáfora para algo realmente mais assustador. E não necessariamente seria a Salem, a outra mascote, que teria feito isso, mas alguém que teria criado a Salem. Até agora nós sabemos que o Isaac criou o parque, mas será que ele criou todos os mascotes? Ao que dá a entender, provavelmente sim. De outros sócios, de outras pessoas. E o Isaac teria criado o Ramblin e outra pessoa teria criado os outros mascotes, inclusive a Salem. Quem será que teria interferido na criação dos mascotes, na agressividade deles, ou até mesmo feito eles se corromperem para se tornarem agressivos? Será um sócio que não gostou da forma como o parque foi dirigido pelo Isaac? Será que foi alguém que realmente queria que o parque fosse destruído? Algum criador de algum mascote que ficou insatisfeito com alguma coisa? Teorias a respeito. Mas continuando com a nossa história, o Ramblin havia pedido para que o Ed investigasse o local de corridas de avião, que consistia na verdade em um tipo de carrossel mais radical, beleza? Ao chegar naquele espaço, o Ramblin descobriu que o local estava destruído e que provavelmente a Molly havia causado algum acidente com aqueles veículos. Como não havia mais disponibilidade de chamar o serviço de manutenção, já que estava desligado, Ramblin pediu para que fôssemos para a área de pouso da Molly, que consistia em um enorme brinquedo de escorregas, pula-pulas e uns quebra-cabeças bem coloridos. Na verdade, essa área colorida tinha muitos puzzles para resolver e tudo prometia um momento de descontração e calma, exceto que não, já que Molly Macau, que já estava perseguindo o Ed desde o passeio do trenzinho de Ramblin, mostrou que estava presente em seu brinquedo. E pior, o seu bico escorria algo que lembrava estranhamente sangue. O curioso é que, assim como o Lloyd, a Molly não era amigável, mas não necessariamente do mesmo jeito, já que o Lloyd, apesar de agressivo, não parecia querer matar o protagonista, senão já teria feito isso antes. Além disso, o Lloyd, se vocês lembrarem bem, parecia bem desajeitado, inclusive atacando o protagonista e derrubando coisas em cima dele mesmo. A Molly não era assim, ela estava observando o protagonista o tempo todo, esperando o momento certo para atacar. Pior que é verdade. Nada no sangue de outros. Será que realmente temos uma diferença entre os dois mascotes? Eu acho que temos. Nesse momento, abrindo uma porta que a Molly Macau mostrou que era uma inimiga sim, nos forçando uma fuga tenebrosa dentro de um labirinto de escorregadores e pula-pula e de dutos de ventilação que realmente foi assustador. Acontece que toda a situação se encerra de uma forma um tanto quanto violenta, que prova pra gente que a Molly Macau era um ser vivo, já que ao entrar na sala exclusiva de funcionários, a porta de fechamento automático se fechou violentamente em cima do pescoço da Molly. Muita gente acha que foi o Ramblin que fechou essa porta na cara da Molly Macau. Será? Na verdade, ele mesmo avisa: olha, você tá indo por uma porta que é de acesso exclusivo de funcionários. Ela vai se fechar em breve para não permitir a entrada. Assim, quando ele já está dentro da sala, a porta se fecha na cabeça da Molly Macau, revelando muito sangue e que realmente era um ser vivo. E ela agora já não tem mais vida. É bem possível sim que o Ramblin de alguma forma pudesse ter ajudado o protagonista, já que logo depois ele revela um pouco mais dos segredos do parque, mas ao que dá a entender pelo jogo é que ele não teve nada a ver com a morte da Molly, e sim que a porta de fechamento automático caiu em cima dela por uma triste coincidência. Mas e aí, você acha que foi o Ramblin que fez alguma coisa ou só coincidência? Quero saber sua opinião, beleza? De qualquer forma, vendo o corpo de Molly, era claro que não se tratava de um animatrônico ou de uma pessoa enlouquecida vestindo a fantasia. E eu digo uma pessoa louca vestindo a fantasia porque nós desbloqueamos uma cabeça do Ramblin nessa corrida, inclusive. Que isso, cara? E que, se a gente for perguntar pro Ramblin do que se trata ao final do jogo, a gente vê uma conversa de dois funcionários que diziam que antes vestiam essas fantasias, provavelmente para entreter os visitantes. Mas fica meio dúbia a situação, porque parece que os funcionários estão vendo que vão ser substituídos por mascotes mais verdadeiros, o que nos induz a pensar que em algum momento esses mascotes verdadeiros que a gente vê, o Lloyd, a Molly Macau e até mesmo a serpente marinha que a gente vê ao final do jogo, realmente foram criados para substituir essas pessoas vestindo fantasias. Agora, que isso aconteceu, se foram seres de laboratório, a gente vai ter que esperar para ver. Mas que são seres vivos, provavelmente naquela linha tão famosa de experimentos vivos, isso provavelmente eles... que isso... Algo havia criado aquelas mascotes e feito deles criaturas vivas gigantes, e provavelmente isso mostra que pegou um pouquinho de Playtime ou com outros tipos de tecnologia. também, né? Mas o estranho é que a Molly Macau não
parece se importar muito com a nossa pulseira, não tanto quanto o Lloyd. Algo que dá a entender que a Molly McCall, na verdade, foi corrompida, e aí essa corrupção tira essa sensibilidade sobre a pulseira. E talvez a Salem tenha algo sim a ver com isso, ou outra pessoa. Já o Lloyd, ele não estava corrompido e não queria nos atacar, só estava com medo, por isso que ele foge da gente, e em certo momento ele vem pra perto de nós e não nos ataca, mas pega no nosso braço, e é aí que dá todo o problema. É bem possível que o Lloyd seja um aliado nessa jornada toda. De qualquer forma, todos pareciam ser um tipo de experimento vivo. E aí, depois que a Molly McCall morreu, o Rambler não podia fingir mais que tudo estava bem. E olha só que curioso. Desde o primeiro momento em que eles se encontraram, o Guaxinim agia como se aquela fosse apenas mais uma situação de um guia, né? De um visitante ao Parque Índigo que ele precisava guiar. É claro que havia coisas de errado, como o parque está fechado havia anos, sem a presença de funcionários e visitantes, e claro, né? Os mascotes. Bem, havia algo de muito errado com os mascotes mesmo, né? E agora que o Ed sabia que se tratava de criaturas vivas e orgânicas. Pra apelar pro seu lado, Rambley comentou que estava sozinho fazia muito tempo, sem propósito, apenas desejando que as coisas pudessem voltar a ser o que era antes, mostrando que ele realmente existia há muito tempo. Ele queria que o parque fosse um motivo de alegria dos visitantes, mais uma vez, como costumava ser. Só que agora, abrindo seus olhos para a verdade, era claro o estado deplorável que o Parque Índigo havia se tornado, e não havia forma de voltar atrás. Entretanto, ele disse que nem tudo estava perdido, já que o Ed era tudo que o Rambley precisava para tentar uma última cartada para recuperar o parque. Se liga só, o Rambley, um programa de computador, uma inteligência artificial, possui acesso a documentos secretos de reparo do parque em seu banco de dados. Será que no Índigo Park episódio 2, será que a gente vai ver esse personagem aí? Será? Ou será que a gente vai ver personagens diferentes? E a gente já tá confirmado que a gente irá ver aquele personagem que apareceu lá no final do jogo. E talvez tenha bastante, né? Bastante não, porque o Índigo Park não é bastante diferente de Garten Ban, porque Garten Ban antes do capítulo 7 vinha personagem novo atrás de personagem novo, tá ligado? E Índigo Park teve bem poucos personagens. Se não me engano, teve 3 que apareceu e um que é a inteligência artificial do parque em seu banco de dados, mas ele precisava do Ed, já que boa parte das tarefas precisariam ser executadas com uma autorização de um ser humano. Era uma forma de dizer que, mesmo sendo uma IA ligada a todo o Parque Índigo, havia tarefas que precisavam ser feitas de forma braçal, e também caberia a Ed a esse papel, já que nenhum ser humano pisava ali havia muito tempo. O Rambley também sabia que de alguma forma o parque significava alguma coisa pro Ed, algo que em sua infância talvez tivesse feito com que o parque se tornasse uma grande lembrança, e graças a isso ele podia pedir ajuda ao Ed. Talvez fosse algo mais profundo, ou talvez fosse apenas a vontade do Ed de desvendar sozinho aquele mistério, já que ele estava preso ali. Entre esses segredos, por exemplo, estava em um dos colecionáveis coletados pelo protagonistas, que podiam ser acessados em um dos quiosques de informação do Rambley que eu falei pra vocês. E aqui é importante a gente falar sobre esses segredos. Cada um dos colecionáveis carrega um comentário do Rambley. Fosse uma fruta deliciosa, favorita dele, ou até mesmo um brinquedo esquecido por uma criança que não pertencia aos produtos do parque, e por aí vai. E entre eles, o que mais chamou a atenção foi aquela máscara de um uniforme antigo do Rambley, numa época em que sim, as pessoas vestiam aqueles trajes para animar os visitantes, como eu disse. Só que isso era algo que havia sido descontinuado, porém mostrava que as fantasias deixaram de ser utilizadas já fazia muito tempo, dando lugar, obviamente, àquelas criaturas vivas, certo? Enfim, haveria muitas coisas para se fazer dentro da missão de ajudar o Rambley e recuperar. Ou seja, antigamente era como se fosse a pizzaria. Você se lembra que Five Nights at Freddy's foi baseado na pizzaria da Chuck Cheese,
que é uma pizzaria que não sei se ainda existe hoje em dia, mas que antigamente estava sendo bem grande e aconteceu o que aconteceu, né? Aí vem aqui, cara, represo e blá blá blá. Yes. Virar o par. Aí, baseado na Chuck Things, aí foi criado o Five Nights at Freddy's, que hoje em dia é o pai de todos os jogos de mascote horror. Foi ele que é o pai de Poppy Time, de Garten Urban, entre outras coisas. E é isso. Mas o importante era saber que nem sempre essas criaturas vivas existiram. Em algum momento, quando o parque já era um sucesso, elas foram criadas. Por quê? E por quê? Então o próprio Ed começou a ficar numa situação complicada, já que, pelo jeito, ele mesmo suspeitava que o Rambley tivesse seus próprios planos e intenções, já que não falou a verdade desde o início e colocou a vida do Ed em risco. Ele poderia ter falado sobre os mascotes e não permitido a entrada do Ed, mas foi o contrário. Ele ajudou o Ed ao entrar. E em certo momento, o Rambley chegou a fazer uma piada sobre ter um corpo de verdade e que ele queria, na verdade, deixar de ser apenas uma inteligência artificial. Então fica aquela dúvida, nós temos um Rambley mascote de verdade ou Será? sempre foi uma inteligência artificial? Ou pior, será que o que ele não quer é ter um corpo de verdade, deixar de ser um programa de computador e ter um corpo de verdade? Seria isso que está acontecendo com os outros nunca tinha mascotes? pensado Todos eles nisso. seriam inteligências artificiais no passado que ganharam um corpo exclusivo, orgânico em algum tipo de experimento? Pelo que pude ver, todos os amigos dele tinham seus próprios corpos e o Rambley ficava meio chateado com isso. Molly e Lloyd e com certeza o urso marinho Finley, até mesmo aquela esquila vilanesca Salem poderia ter um corpo. Mas e o Rambley? Onde estava o corpo do Guaxinim? Seria amigável igual a sua IA? Ou se trataria de uma outra existência? Ou será que o que ele queria mesmo era ganhar esse corpo assim como seus amigos e por algum motivo... Caramba! E por isso ele quer que o Ed mate todos os mascotes que não permitiram o Rambley ter um corpo. Qualquer que fosse lá a intenção real do Rambley, Ed agora ganhou do próprio Rambley a insígnia de equipe de manutenção como um recruta, o que daria mais acesso a ele ao parque e inclusive o tornaria um funcionário oficial do parque. Eu nem sei se o Rambley poderia fazer isso, mas ele fez. Se ele não poderia, significa que ele está saindo da sua programação, porque aprendeu com tudo que aconteceu e está em busca dos seus próprios objetivos, e para isso ele precisava usar o Ed. Eu sei que é um título meramente informal, já que nem sequer haveria pagamento, carteira assinada ou direitos trabalhistas, e nada na verdade iria parar o Ed num parque abandonado. Apesar disso, o Ed somente tinha as credenciais de um Só se caísse muito de destroço desse parque na cabeça do player. E cruda, ainda lhe faltando autorização para entrar em certas áreas, o que mostra que o Ed Já iria de Vasco facilmente. mesmo que ele quisesse que o Ed tivesse acesso a tudo para lhe ajudar. E aí, para desbloquear as novas credenciais e uma coisa meio hierárquica, o Ed deveria provar o seu valor realizando outras tarefas que o fariam se sobressair de um simples funcionário, podendo alcançar a classe Royal. A classe Royal. É meio estranho ver que a IA estava agindo assim, mas provavelmente isso estava dentro da sua programação, treinar funcionários. Por hora, então, certas portas não se abririam, mas ainda havia muito que poderia fazer, como seguir para uma outra área do Parque Índigo, como a Odisseia Oceânica de Finley. Lá, dentro daquele lugar, deveria se tomar cuidado com as áreas da água. Afinal, havia anos que aquela área não era cuidada e quem sabe o que poderia se esconder dentro da água, abaixo da superfície, não é mesmo? Lá estava o próximo desafio. Será Finley um inimigo como a Molly Macau? Ou quem sabe um amigo como o Rambley? Será que a gente vai descobrir todos os segredos do Parque Índigo até o final do capítulo 2? Eu duvido. Eu acho que a gente vai ter pelo menos uns 5 capítulos para esse jogo. Realmente. O que você achou da história do capítulo? Gostou do jogo? Dá uma nota pra ele de 0 a... Qual é a nota que vocês dão pra esse jogo? Eu vou dar uma nota que esse jogo passa de ano. Ou seja, eu vou colocar uns 9 ou 10. Porque foi uma cópia que deixou bastante me impressionou, porque eu achei bem interessante essa ideia de um parque
E eu achei bem interessante e inovador essa coisa de colocar uma inteligência artificial e mascote vivo, e colocar coisas que tenha sangue e até minigame. Eu achei bem interessante essas coisas que tem aqui. E chegamos ao final desse vídeo, ou melhor, dessa história contada pelo Terrorizando. E não esqueça de deixar o like e ativar o sininho de notificações para perder nada que está por vir, porque nesse canal tem escritório de multiverso, escritório de original e muito mais. Então vou ficando nessa e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Sim, já tinha me esquecido. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Será esse recado, então tchau.